Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo do Resenha de Inovação by Leonardo Souza. Tudo certinho, pessoal? Como é que estão? Pessoal, bom, estou gravando esse vídeo super especial porque hoje temos mais um episódio, o episódio número 6 da série Smart Insights. Como eu disse para vocês, né, a gente, cada semana, 2 semanas, está trazendo um episódio, então esse é o penúltimo episódio dessa temporada. Quem ainda não assistiu os outros episódios, depois acessem lá, tá tudo no canal, voltem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá muito legal, tem muita dica interessante que você pode usar no dia seguinte. De novo, reforço como eu já falei nos outros episódios, né? Vou dando um oi aqui para todo mundo aqui. Pega esses insights, assiste com carinho esses vídeos, discute internamente dentro da sua empresa, enfim, com seus pares, com seus amigos. Pega os problemas que você tem nas suas empresas, nos seus negócios, enfim, nas suas startups. Utilize algum dos insights, cria os próprios insights que vocês têm. Então é muito simples. Assiste o vídeo, cria seus insights, troca uma ideia com a comunidade, depois aplique algum problema. Eu tenho certeza que, com certeza, vai ajudar você, né, a ter uma nova forma de pensar, uma nova ação, porque eu estou trazendo cases que eu vivi nesses meus 20 anos de carreira aqui para ajudar vocês. Beleza? Bora lá para esse episódio, então. Hoje a gente vai falar sobre força de trabalho e produtividade. Então vamos nessa, pessoal, sem demora. Vou compartilhar a tela aqui, fica com a gente aqui nesses próximos minutinhos. E vamos lá. Então acompanhem aqui, né, essa semana, no máximo na outra, outro episódio, o último episódio. Então não percam, continuem assistindo essa série, que tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar a tela. Já estamos. Então vamos lá. Força de trabalho e produtividade. Já aproveita você que é novo no canal, se inscreve, compartilha, curte, comente. Vamos juntos aí nessa resenha. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ir para o modo apresentação aqui e vamos começar aqui de novo por este problema. De novo, a partir de um questionário de algumas pesquisas de mercado. E esse é um dos grandes desafios que as empresas estão tendo em 2025. Né? A gente está agora, né, acabando o primeiro trimestre aí. Então, quando a gente está falando da força de trabalho e produtividade, né, qual que é o grande desafio que a empresa tem com os talentos, com os profissionais, com a produtividade? E aí a gente pega 2 cenários, né, que tem muita gente já atuando, mas muita gente não, com automatização, com inteligência artificial, com programas de retenção de talentos. Mas temos um público aqui que tem essas dificuldades, e esse é um panorama em comum, né, que eles têm a dificuldade de contratar e reter profissionais qualificados. Então, às vezes o RH tem um problema junto com a liderança de trazer um bom profissional, ou de manter um bom profissional ali, ou até mesmo, né, como que vai fazer para usar essas tecnologias como a inteligência artificial para ajudar esses profissionais a serem mais qualificados e mais preparados para essa área digital. Tá? Então, nós temos um grande desafio aqui. Como é que a gente faz, como é que as empresas fazem com essa força de trabalho e essa produtividade para ela conseguir liderar e resolver os problemas que ela tem hoje, tá bom? Bom, mediante isso, eu vou trazer, né, essa é a dura oportunidade, eu vou trazer alguns cases aqui que eu vivi para ajudar a trazer alguns insights e bons resultados vocês podem ter quando vocês trabalham dentro dessa ótica da empresa, beleza? Deixa eu confirmar se está compartilhando aqui, perfeito, certinho. Vamos lá, pessoal. Vamos juntos aqui. Seguinte, tenho 3 cases, tem um da aviação, tá? Então, existe um problema sobre uma insatisfação na experiência do cliente interno, na experiência do tripulante dentro da organização, e foi criado foi revitalizado, criado uma jornada dos tripulantes, entendendo o job to be done dos tripulantes de uma companhia de aviação, e a partir disso, né, foi criado um novo produto, né, um aplicativo totalmente personalizado, com perfis diferentes. Então, por exemplo, a empresa tinha um perfil geral, mas, por exemplo, os pilotos de avião tinham um outro perfil, os comissários um outro perfil, enfim. Mas o que é isso importante? Né? Qual foi o resultado que causou disso? Por que isso era um problema? Porque o RH e a liderança estavam tendo muita reclamação, muita dúvida, e isso estava gerando uma ineficiência na operação de negócio. Tá? E muitas vezes essa falta de informação e quem trabalha em aviação sabe, um ambiente bem dinâmico, muitas vezes isso gerava uma insatisfação, né, no colaborador, e isso podia gerar um problema de até desânimo, até mesmo um problema de turnover, né? Então, este era um problema. E aí, como é que se poderia fazer isso? Dar um feedback mais duro,
ou sei lá, manda mais e-mails da forma tradicional para informar as pessoas, mas não é só isso, pessoal. E aí a gente está falando aqui que a produtividade depende das pessoas, depende dos colaboradores. E a gente precisa entender como é que está a experiência deles. Aí está muito clara a missão. Então, tem um papel, um trabalho da empresa, da liderança, do RH, tudo isso. Mas o que isso que eu trago para vocês foi entendido quais os problemas a partir dessa jornada do tripulante, o que eles estavam buscando. E aí foi criado um aplicativo, um produto, um serviço, que no final ajudou a diminuir 50% das reclamações e dúvidas, tanto para o RH como para a liderança. Diminuiu o turnover, né, porque você tinha uma experiência mais qualificada, e deu um resultado também, foi uma das variáveis que ajudou a melhorar a pesquisa de clima e satisfação. Tá? Então, de novo, quando eu estou falando de produtividade, quando eu estou falando aqui de você entender como é que está a tua força de trabalho, você precisa ter mesmo olhar que a experiência do cliente, você precisa ter o employee experience, nesse sentido. Segundo case, pessoal, aqui, um case que eu já até falei antes em outros episódios, mas aqui eu trago, que também serve, tá? Muito do que eu falei lá atrás serve para esse cenário aqui também, mas era um case sobre um problema que a empresa tinha, um case antigo na área de saúde, né? Existia um problema de ineficiência de muitos processos manuais na cotação de produtos médicos hospitalares, tá? E a forma desses profissionais trabalharem ali, a força de trabalho, eles não eram produtivos e a experiência não era boa. Então era um cenário muito caótico, né? E aí foi entendido, né, que tinha que se digitalizar ali tanto a área, com algumas plataformas, alguns produtos, com aplicativo e tudo mais. Mas a grande questão é que nesse sentido, e aí é a chave, né, pessoal? Não é só você automatizar o processo, criar um app, criar um site e colocar na mão dos profissionais. Para você gerar eficiência, você tem que gerar uma melhoria também no dia a dia de trabalho deles. Por quê? Porque senão eles vão adotar esse produto. Então, a adoção interna é muito importante. Aí, nesse sentido, foi trabalhado muito de perto, né, com várias funcionalidades, com vários feedbacks, pegando esse cliente interno, oferecendo uma melhor experiência para ele, que geraria mais uma eficiência, o que ajudaria, né, a converter muito mais. Então, no final, foi digitalizado 90% dos processos do setor, reduziu 40% do trabalho deles. Então, pensa o seguinte, você fazia 10 cotações por dia, ficava com um monte de papel, um monte de planilha, um monte de sistema, e aí você simplesmente agora você trabalha com um aplicativo, é muito mais fácil, você trabalha muito melhor, o profissional cansa mais, muito mais eficiente. Né? Então, assim, tem um lado de eficiência na ponta, tem um lado de você proporcionar vender mais e você melhora mais a experiência dos colaboradores. Tá? Mas o segredo é cuidado. As pessoas internas dos colaboradores, eles também são clientes, então você precisa fazer tudo muito bem azeitado, muito bem amarrado. Outra linha de um exemplo aqui de como é força de trabalho e produtividade quando você começa a olhar a inteligência artificial não só para gerar eficiência, mas também com a possibilidade de novos produtos e serviços. Né? Então, participei de projetos, né, de épocas de consultoria que tinha criação de produtos internos, né, nessa era de inteligência artificial que a gente está vivendo. E isso proporcionou a força de trabalho, eu falo por experiência, junto com o time, né, ter mais projetos com propósitos, dar mais um engajamento educacional, de sempre as pessoas quererem se atualizarem, quererem se estudarem para ser envolvidos nesse tipo de projeto. Então, de novo, os cases que eu estou trazendo aqui é para embasar que você precisa olhar a tua força de trabalho, a tua produtividade com um olhar de eficiência e tecnologia para ajudar, mas com um olhar de experiência, né, employee experience do seu colaborador. Fechou, pessoal? Vamos lá. Então, bom, você que está assistindo aí, não se esquece, se inscreve, curte, compartilha. E para embasar tudo isso, tá, pessoal? Para trazer tudo isso. Agora eu gosto de trazer, além dos cases, Smart Insights prontos aqui para vocês, tá? E a grande sacada para você ter mais produtividade e resolver esses problemas que você pode estar tendo hoje, você tem que usar a tecnologia para ajudar as pessoas a serem super-humanos, né? Superhuman by Tech. Então, para você ter melhores resultados que você tem hoje, aproveitar melhor as oportunidades, né? Resolver mais problemas, use a tecnologia para tratar as pessoas como super-humanos. Em vez de vir na linha de repensar as pessoas, as posições, repensar os profissionais, repensa a tua cadeia de valor com tecnologia. Tá? E aqui tem vários Smart Insights que vão fazer a tua cadeia de valor, trabalhar junto com tecnologia, com robô, para criar novos papéis, criar novos modelos de negócio e ser mais eficiente do que você faz hoje ao mesmo tempo. Né? O que a gente fala bastante aqui nos outros episódios sobre ambidestria organizacional. Quais são os insights aqui, pessoal? Primeiro, desenvolva líderes do futuro. Então, hoje você precisa trabalhar nos líderes de amanhã. Então, pega esses líderes que você está vendo hoje,
querem ser líderes, e comece a trabalhar, a lapidar eles. Né? Um líder forma outro líder, e aí eles vão se tornar melhores líderes para inspirar mais a equipe, para conectar mais a estratégia. Então, aproveita muito o profissional que você tem hoje, ou que você está trazendo de fora, para desenvolver ele. Tá? De novo, a gente falou disso, reforço. Crie jornada personalizada de experiência do colaborador. É claro que o profissional não está dando certo, precisa mandar embora. Tem tem toda essa questão comportamental, técnica, hard, soft skill, enfim. Mas olha para uma linha de employee experience, uma linha de que não é apenas um programa, um projeto, é uma cultura. Você começar a escutar, personalizar, engajar o seu colaborador. De novo, as pessoas são o coração e o motor da tua empresa. Sem elas, você pode ter a tecnologia que você quiser do mundo, você não vai conseguir fazer negócio, você não vai ter resultado. Tá? Terceiro, transforme a capacitação em vantagem competitiva. Então, como eu falei para vocês, estamos na era da inteligência artificial. O time já está estudando IA. Você está condicionando, você está investindo para que as pessoas entendam o que é a IA generativa, saber usar o ChatGPT, entender como é que pode se resolver problemas a partir da inteligência artificial, como é que pode se criar novos modelos de negócio, novos produtos e serviços. Então, pense a sua organização como algo que precisa aprender sempre, igual você líder também. Tá? E aí você vai se tornar uma organização mais rápida para decidir, mais rápida a viver nesse ambiente que a gente está e mais preparada para inovar. Quarto, repense produtividade, mais impacto, menos tarefa. Tá? Então, de novo, pessoal, como é que você é produtivo? Né? Como é que você pode automatizar suas tarefas e ter mais impacto? Então, produtividade não é você fazer mais coisa em menos tempo, apenas isso. É você entender o que eu preciso fazer, por que eu estou fazendo, o que entrega de valor, o que eu aprendo nessa jornada e como é que eu uso a minha força de trabalho colaborativa. Então, produtividade é muito menos checklist do que estratégia. Poxa, mas a gente precisa averiguar o que foi feito ou não. Claro que precisa. E você tem muita automatização, inteligência artificial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre agentes de IA. Tem coisas a se fazer, os times têm que produzir, enfim, isso está certo, é uma linha operacional e tática. Mas a gente não pode esquecer, porque no final a produtividade ela vai mexer com o ponteiro que vai dizer se a estratégia está indo bem ou não. Tá? Então, não adianta você fazer o certo, algo errado. Você tem que fazer o que deve ser feito da melhor maneira possível. Então, produtividade e eficiência da ajuda. Outra coisa, pessoal, precisa a partir desse momento começar a entender os seus processos de negócio, o processo que você tem, e integrar a cultura, que é quem você é, o que você faz, e a tecnologia no meio. Né? Então, muitas vezes você tem um ambiente híbrido, você tem um ambiente remoto, como é que você faz isso funcionar? Então, você precisa entender, muitas vezes, a inteligência artificial está chegando na empresa, um monte de gente no ChatGPT, aí alguém de alguma equipe operacional fala, vou perder meu emprego. Então, como é que você prepara e cria uma cultura olhando essa tecnologia de uma forma que ela vai potencializar o teu profissional e não que ele fique com medo de vai perder emprego? Porque se ele já não está sendo produtivo, está com medo de perder para a inteligência artificial, às vezes ele vai ser um profissional que vai piorar ainda a produtividade. Então, saiba trabalhar a cultura e a tecnologia nos seus processos de negócio. Tá? De novo, ela só gera valor quando você conecta o humano com um propósito, uma estratégia. Tá? E aí a gente precisa falar de IA. O IA é um tema muito quente quando a gente está falando de produtividade, quando a gente está falando de força de trabalho. Então, de novo, como eu falei dos super-humanos, né? Tanto a IA generativa como os agentes de IA não é só uma tendência, é uma realidade. Ela vai catalisar a tua produtividade estratégica. Tá? Por isso, de novo, ela vai pegar o teu operacional, vai automatizar, desde que você tenha um processo correto ali, e ela vai liberar o tempo da sua equipe para ser mais estratégico, para inovar, para se relacionar mais com o cliente. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, na era da IA eu vou reduzir minha força de trabalho para metade, meu call center. Tá, mas às vezes nem se trata disso. Se trata de você remodelar o papel do call center para uma área que tem um relacionamento com o cliente mais próximo, para desenvolver mais produtos e serviços, para ser embaixadores da marca, para ser influencers da marca. E, ao mesmo tempo, você usa a inteligência artificial para fazer o trabalho ali operacional e tático do call center. Tá? Então, de novo, é saber ter uma parte educacional da tua empresa e ter uma parte que é IA e qual é a estratégia que eu vou usar por trás. Com viés de como é que eu sou mais produtivo e como é que eu potencializo minha força de trabalho. Poxa, mas, claro, pode ser que exista eliminação de alguns papéis, sim, mas é muito mais como quem repensa como um todo. Tá? Então, por isso que eu te falo que a tecnologia que as pessoas andam juntos, tá? Como é que você prepare para que elas juntas tragam super resultados a partir de super humanos. Tá? Então, de novo,
As empresas também nessa linha de IA, linha de produtividade, de força de trabalho, estão fazendo certo, melhor, com mais foco, mais inteligência. Tá? Então não é simplesmente o robô vai tirar o trabalho do meu horário. O robô vai tornar meu horário um super operário e ele vai ter tempo, de repente, para ser um outro papel estratégico dentro da minha empresa. E aí eu vou ter mais valor. Então sempre é uma estratégia tudo isso. Tudo bem? E para finalizar, dicas top para amarrar tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, né? Desse tema super importante nos dias de hoje. Tá? Eu trouxe aqui 3 vídeos de YouTube que falam um pouquinho o que é agente de IA, que eu comentei para você, que é uma estrutura como se fosse um time mais squad, que tem várias habilidades ali, que resolve problemas complexos e que aprende por conta própria, toma decisão por conta própria e trabalha por conta própria. Tá? A gente fala um pouquinho de IA generativa, né, que é o ChatGPT, como isso tudo funciona. É importante isso aqui para... Eu recomendo que todos se aprofundem e usem essas ferramentas. Tá? Depois a gente tem alguns podcasts do case da OpenAI. Então, como é que a OpenAI em pouco tempo fez isso que ela está fazendo hoje, né? Então é super importante. Trago um pouquinho também, quando a gente está falando de produtividade, muita gente chama a fábrica, a robótica. Então eu trago um pouquinho do Wall Street Journal aqui, o Bold Names, né? Com robôs e AI humanos, tá? É muito interessante esse podcast. E também trago aqui um podcast da Harvard Business Review IdeaCast, né, sobre o feedback dos funcionários e como é que você traz reais resultados, tá? De novo, como é que você constrói essa cultura e essa jornada tripulante. Depois a gente tem um livro sobre negócio, tá? Então a gente fala do livro Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, do Bert Diamonds e Steve Kotler, tá? Isso é muito importante entender o contexto que a gente está inserido, tá? Para o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer, tá? Então, a sua empresa, não olhe só ela no seu nicho, olhe para outros nichos, tá? Então, igual eu falei para vocês, as pessoas muitas vezes, o cliente da aviação, ele deixa de voar porque ele está pagando o financiamento de uma casa ou está trocando os móveis da sua casa ou comprando um carro, tá? Então, não é só o segmento, são vários, né? Tanto que você vê hoje várias empresas aí, tipo o iFood sendo banco também, tá? Então, a gente precisa entender esse cenário. Depois, o livro do Simon Sinek, sobre o propósito, pertencimento de pessoas, começa com o porquê. Pessoal, é super importante entender, de novo, pessoas é o motor aqui da empresa. Então, de novo, a gente falou de IA, a gente falou de robôs, de tecnologia, a gente falou de negócios, a gente falou de propósito, pessoas, tá? Todos esses insights, de novo, reforço, pega isso, assiste, aprofunda nos temas aqui. Muita coisa eu sei, você sabe, começa a utilizar, gera seu próprio aprendizado sobre o insight e compartilha com a gente aqui. Essa é a ideia aqui do canal e dessa série Smart Insights. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação. Bom, essa era a minha ideia mesmo, fazer um episódio de um tema super especial que é força de trabalho e produtividade. Um tema que ele é o balizador ali, o coração da empresa, o tema principal da eficiência, tá? E a tecnologia, como é que isso se envolve tudo isso. Trouxe meus cases para vocês super importantes para dizer que dá para olhar, dá para ter um outro olhar usando a tecnologia, tendo foco nas pessoas. Então a gente fala customer centric, mas a gente fala também com o cliente interno aqui. E espero que vocês criem seus próprios insights, resolvam seus próprios problemas, aproveite as oportunidades, veja a tecnologia como uma aliada, mas saiba o que fazer com ela, porque senão ela pode se tornar uma inimiga. Esse é um cuidado. E aproveita, se inscreve, curte, compartilha o canal e vamos juntos. Em breve, mais um episódio, o episódio final da resenha, tá? Vou dar um spoiler para quem está aqui, vai ser sobre um tema fundamental, que na verdade é o grande norteador de tudo isso, que é estratégia, tá? Mas em breve a gente volta. Beleza, pessoal? Obrigado. Vamos juntos, vamos resenhar.